Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quero dar graças a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, a responsabilidade de compartilhar a palavra. E temos esse texto, o tema Viver por Algo Maior, e talvez pudéssemos apenas ler aqueles versículos em Filipenses. Filipenses 1, 21, que diz: pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E uma passagem também que está ligada ao tema é capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela palavra do Senhor, pela igreja do Senhor aqui. Ajuda-nos, Senhor, a falar, a ouvir. Ajuda-nos a receber a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu queria ver algumas das coisas abreviadamente aqui no livro de Filipenses, mantendo o texto, o tema em mente, mas também queria levá-los para uma outra passagem do Evangelho de Lucas. E para Paulo chegar ao estágio em que ele chegou aqui, há um longo processo. E não há crescimento natural e consistente e duradouro do dia para a noite. Começou na vida de Paulo provavelmente com aquele testemunho de Estevão, aquilo que ele viu, a maneira como Estevão morreu. Mas também foi um pouco para frente, quando ele cai por terra, quando as escamas são tiradas dos olhos, quando ele recebe a oração de um irmão, quando ele é cheio do Espírito. Então, daquele dia até quando ele fala isso aqui em Filipenses, há um processo de Deus trabalhar na vida dele. E esse processo também é para ti, para mim, para a igreja em Filipos, a quem Paulo escrevia. Paulo, quando ele escreve essa carta, havia ali alguns problemas na igreja em Filipos. No versículo 1:15, ele diz: é verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja e discórdia. Então havia algumas dificuldades com a maneira como alguns estavam a pregar. No versículo 17 ele diz: aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade. E então ele, no capítulo 2, verso 2, ele diz: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Então ele está procurando levar a igreja à unidade, a pensar da mesma maneira. No versículo 14 diz: fazei todas as coisas sem queixa nem discórdia. Então havia algumas dificuldades na igreja que ele estava a falar, a mostrar. E no capítulo 3, no verso 2, ele diz: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, e também no capítulo 4, no verso 2, quando ele diz: suplico a Evódia e Sintique que entrem em acordo no Senhor. Então ele está a falar da vida dele,
do alvo dele, de viver para Cristo, das coisas que ele perdeu e o que ele ganhou, mas estava também a falar à igreja. E ele estava a falar à igreja e ele traz esse exemplo tremendo de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas tomou a forma de homem, depois de servo, e foi até a morte de cruz. Então ele está a colocar esse padrão alto para a igreja pensar não neles, não nesse problema, não nas dificuldades, mas em Cristo. Com tudo isso que acontece com Paulo, no versículo 18, diz assim, mas que importa? Ainda que preguem por maneiras diferentes, o que importa? A maneira tão tremenda que Paulo tinha de considerar todos aqueles problemas e não deixar que nada daquilo roubasse a alegria dele. E eu creio que esse é um passo tremendo na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa. Saber que há dificuldades, que há provas, que há coisas que desafiam, mas não perder a alegria no Senhor. Então, para os filipenses e para nós, ele fala algumas coisas. Por exemplo, no 1:6 ele diz assim, que aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar. Então, é tremendo olhar para este Deus que não descansa, que trabalha em nós. E foi o que oramos, e foi o que se orou nas intercessões de muitos, para esse tempo aqui juntos. Ele começou e ele vai continuar esta obra. No 2:12 ele diz, assim, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não somente, deixa eu ver se é o 12, é o 12, quando ele diz para realizar a salvação, ou seja, fala, há algo que você e eu precisamos fazer nessa salvação, esse trabalho, a nossa parte, a nossa responsabilidade de nos alinharmos com Deus, com o que Deus quer, mudar as coisas que precisam. Então ele estava dizendo, olha, Deus, ele começou, vocês têm a parte de vocês, e no versículo 13 ele diz, porque Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar. Então, há algo para você e para mim fazer, mas Deus começou uma obra, e é Ele que coloca o desejo nos nossos corações de crescer, de mudar, e é Ele quem realiza estas coisas. E no versículo 17, contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício, alegro-me e me congratulo com todos vocês. Então aqui ele está a falar sobre algumas coisas. Saber que há sacrifício por parte da igreja. Então, nesse processo de pensar naquilo o desejo dele de viver para Cristo, de reconhecer que perdeu muita coisa, mas que ganhou Cristo. E então, queria começar a pensar no outro texto e lembrar que Deus começou algo que Ele desenvolveu, Ele trabalha, Ele coloca a vontade nos nossos corações. E algumas frases, desejo de Paulo nesse texto aqui era de que Cristo fosse engrandecido. No versículo 1:20 ele diz que o desejo é que Cristo seja engrandecido. E ele fala em outros versículos aqui sobre a glória de Deus. 2:11, 4:19 e 20. E no versículo 3:8, então ele fala sobre ganhar a Cristo. Então esses são alguns dos desejos de Paulo. E agora eu queria, mantendo isso em mente, queria ler uma passagem no livro de Isaías 39, 3 a 5.
Desculpa, Isaías 40. Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor no deserto. Endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntamente verão, pois foi o Senhor quem falou. Então, esse texto que conhecemos, que João usa em Lucas capítulo 4, falando sobre esse rei que vem e que vai ser glorificado. E para ele ser glorificado, o terreno, a autoestrada, precisa de ser trabalhada para que ele passe por essa estrada e seja glorificado. Estava a lembrar aqui de algo que nós ouvimos no vídeo do Nick Gumbel. Ele fala sobre uma empregada que trabalhava, uma empregada de fala espanhola, trabalhava numa casa onde a língua era o inglês, e ela cuidava das crianças. E no momento em que as crianças estavam fazendo estavam mesmo a se comportar mal, ela chega e ela diz, em vez de dizer, o que é que vocês estão a fazer? Ela diz, o que é que vocês estão a fazer no mundo? Que é uma diferença, né? Em inglês isso é melhor, mas o que é que estão a fazer no mundo? Que é uma pergunta interessante para você e para mim. Para que você vive? Qual é o que é que mais te faz levantar de manhã para enfrentar o dia? O que é que te move? O que é que te motiva a viver? Qual a causa a maior que te faz viver? Eu penso que para mim não há causa maior para viver do que viver para ser uma bênção. Uma bênção para o cônjuge, para os filhos, para a família, para a igreja, para a comunidade. Porque é assim que vamos glorificar ao Senhor, viver para servir. E para que isso aconteça, é preciso que Deus trabalhe nas nossas vidas. E pensando aqui nessa autoestrada nivelada, e para o rei passar e ser glorificado nas nossas vidas. Então eu queria pensar nesses tipos de estrada como o nosso coração. O Salmo 84, 5 diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Em cujo coração os caminhos estão aplanados. E em Lucas 3, 4, que é aquilo que Isaías fala e que João Batista usa, ele diz, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele começa com o vale. Todo vale será aterrado. Então o vale é uma depressão. Para o rei passar, é melhor que não haja um vale, é melhor que seja nivelado. E cada um de nós, a maneira que Deus trabalha é diferente para cada um de nós, e é de acordo com o seu amor, de acordo com a sua sabedoria e com a nossa necessidade. Há uma frase de Fenelon que diz que Deus é um Deus de amor, e que Ele mostra para nós o que está errado na medida da coragem que temos de enfrentar aquelas coisas. Mas ele trabalha nos nossos corações. E pensando nessa autoestrada, pensando que o rei vem e vai passar nessa estrada e vai ser glorificado, e pensando na minha vida como algo que caracterizava o meu coração realmente era um vale. A maneira como eu fui criado no Brasil, e uma família 6 filhos, éramos muito pobres,
E a minha mãe, talvez já tenha contado isso, mas só queria lembrar disso nesse contexto aqui. O meu pai era pasteleiro, ainda fazia bolos e pastéis, e eu e os meus irmãos tínhamos que vender aqueles pastéis nas oficinas, nas construções, 7 ou 8 anos de idade, saindo ou de manhã ou à tarde, dependendo do horário da escola, para vender aqueles pastéis. E a minha mãe pegava aqueles sacos de farinha, os sacos de açúcar, de 50 quilos, 60 quilos, ela lavava bem aqueles sacos para fazer a nossa roupa. Então, quando íamos para a escola, ela tentava limpar aquilo com lexívia, que boa, tanto quanto podia, mas ia indo para a escola com açúcar União, farinha Santista, e gozavam conosco. Então, havia muitas coisas na escola que fazia com que o meu vale, a minha vida, o meu sentimento de inferioridade fosse lá embaixo. E nós fomos morar em Cuiabá, que era uma terra bem mais quente do que São Paulo. Eu era muito branco, bem loiro, chamavam de alemães, e éramos protestantes. Então havia muitas coisas que pegavam para gozar conosco e fazer com que aquelas coisas ficassem em nós. Então, para mim era muito difícil ter liberdade para falar, para conversar. Se houvesse um grupinho de 2 ou 3, para mim eu pensava, bom, ainda bem que eles me deixam participar da conversa, mas não pensava que eu tinha algo para falar, algo para dizer. Então, estar aqui hoje é um testemunho da graça de Deus, daquilo que Ele faz em mudar os nossos corações. Então, aquele sentido de inferioridade era profundo, mas Deus trabalhou. Havia muita revolta, havia muita rebeldia. Dos 14 aos 17 anos. Meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e foi um período difícil, acumulado com aquelas outras coisas. E foi na minha conversão, aos 17, 18 anos, que Deus começou a mudar, quando Ele encheu do Espírito, quando Ele chamou para a obra. E Deus precisa de encher esse vale das nossas vidas. E em termos de saber que agora eu pertenço, saber que sou aceito por Ele, que não dependo da aprovação das pessoas, saber que quem eu sou em Cristo, aquilo que Ele fez na minha vida. E nesse sentido, o material do Liberdade em Cristo ajudou-me muito, em termos de mudar a mente, de rejeitar aquelas mentiras e de crer na verdade de quem eu sou, de quem nós somos em Cristo. Mas como é que é o terreno do seu coração? Como é que é o terreno da sua vida? E o que é que está abaixo, que tenha menos, que Deus quer colocar? O que Ele quer colocar e preencher na sua vida? Em termos de amor a Deus, amor aos outros, em termos de humildade, em termos de fé, em termos de fervor da oração, de coragem para falar, compartilhar, uma visão da obra de Deus, da Igreja de Jesus. O que é que o Espírito diz aos nossos corações que falta, que Ele quer colocar, que Ele quer nivelar, para que o Rei possa passar e ser glorificado? E a seguir esse vale, ele fala sobre o outeiro, fala sobre aquilo que é alto. E se no vale há menos, no outeiro há mais. E Deus precisa de usar a terra planadora dele, retirar o que está a mais. E isso tem a ver com o nosso orgulho humano, a arrogância. E o problema é que nem sempre percebemos
nem sempre estamos conscientes de comportamentos de orgulho. Como é que Deus vai lidar com isso nas nossas vidas? Ele certamente usa a palavra dele. Ele usa a igreja. Ele usa o Espírito para nos convencer. Usa o cônjuge, mas não gostamos de ouvir muito. Usa o irmão e a irmã. E o processo vai ser mais ou menos dolorido, dependendo de como é que recebemos estas correções. Reagimos ou respondemos? Fechamos-nos? Isolamos-nos? Excluímos as pessoas? Ficamos mais frios? Como é que Ele vai ser glorificado nas nossas vidas com aquelas coisas a mais, a menos que Ele tire, que Ele lide com elas, pela graça dEle, pelo poder dEle, pela palavra dEle, pelo Espírito dEle nas nossas vidas? Filipenses 2:2 diz: nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é uma boa maneira de pensar, se isso é realidade em cada uma das nossas vidas. Você consegue considerar o outro superior a você? Ou se você acha, não, eu sou mais, isso só é possível quando o vale é aterrado, quando o outeiro é tirado. Considerar o outro não é ser menos, não é ser mais, não é ser menos, mas esse saber quem nós somos. Mas o que Paulo diz, olha, considere o outro superior a si mesmo. E esse trabalho de Deus nas nossas vidas, só quando realmente sabemos quem somos, quando sabemos que nós não precisamos da aprovação das pessoas, quando sabemos que Deus nos aprova, quando não precisamos dos elogios das pessoas para fazer ou não fazer, não precisamos dos aplausos delas. Essas coisas são importantes, são necessárias, mas não dependemos delas, porque isso alimenta um pouco do nosso orgulho. Como é que é a opinião a seu respeito? Ela é inflacionada? Ela é correta? Você tem dificuldades em admitir erros? Você pensa mais em si mesmo do que nos outros? Você procura a aprovação das pessoas? Você pensa que a sua compreensão doutrinária é melhor? É maior do que a do outro? Pensa que pode haver arrogância muito... Ninguém tem 100% de toda a doutrina. Ninguém. Então, imaginar que a nossa é melhor, realmente é pensar a mais do que devemos pensar. É não considerar o outro superior a nós. Você continua a amar mesmo quando as suas necessidades não são satisfeitas? Tiago diz que Deus resiste ao orgulhoso. Se houver esse outeiro, essas coisas a mais nas nossas vidas, não pode haver crescimento. Se o Espírito resiste ao orgulhoso, resiste àquele que há essas coisas a mais, não pode haver alegria, não pode haver frutos, não pode haver paz do jeito que Deus quer. Depois tem o terceiro terreno, a estrada escabrosa, sinuosa, tortuosa. Essa estrada vai ser endireitada. E aqui nós lidamos com a motivação dos nossos corações, as intenções que estão lá no nosso coração,
Às vezes a nossa boca fala uma coisa, mas o nosso coração está a dizer outra. E nós herdamos dos nossos antepassados maneiras tortuosas, e de igual modo do nosso meio ambiente, uma visão distorcida da realidade, que faz com que haja distorções nos nossos corações. Nós não queremos essas coisas, mas por vezes não sabemos como nos livrar delas. Não queremos ser daquele jeito, mas não conseguimos ser diferentes. E aí precisamos da graça de Deus, do trabalho do Espírito, do irmão, da irmã, da oração, de humilharmos-nos, deixar que Ele trabalhe, da mudança na nossa mente. Se o rei vai passar, ele não vai passar numa estrada tortuosa, ele vai passar numa estrada que é endireitada. Bem-aventurado o homem cujos caminhos são aplanados no coração. Lembro daquela ilustração de um pai que disse para o filho: filho, senta. E o filho não senta. Ele diz: filho, senta. E o filho não senta. Filho, senta, senão... Aí o filho senta. Estou sentado só por fora, mas por dentro estou em pé. E há muitas dessas situações, especialmente com os mais íntimos, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, coisas que estão lá no nosso coração, que ninguém vê, Deus vê, mas que não são direitas, não estão na luz, não vêm de um espírito humilde, desejo de amar realmente. Estava a lembrar naquela frase que Paulo diz: aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E às vezes queremos ser diferentes, mas não conseguimos. Queremos fazer coisas, mas não conseguimos, porque o Espírito ainda não trabalhou, não nos dá liberdade, não conseguimos ser espontâneos. Levantar, falar com alguém, abraçar, orar, dar um elogio. Há coisas lá que estão nos nossos corações, nós não queremos, Deus não quer, mas ainda não conseguimos deixar que Ele trabalhasse nos nossos corações. Quando nós falamos sim para agradar as pessoas, mas sem intenção de cumprir. Em 2 Reis 5:25, há aquela parte quando Eliseu, Geazi e Naamã, e lembra da história que Naamã foi curado e ele vai buscar aquelas peças de roupa e de prata e traz e esconde, e Eliseu diz: onde é que você foi? Ele diz: eu não fui a lugar nenhum. Caminhos tortos, que não conseguem falar a realidade, de ser claro, de ser como Jesus, de ser transparente. E quando envolve dinheiro, ainda é mais difícil. Ananias e Safira. Por quanto é que vocês venderam? Por tanto, mas não era por tanto. Ou aquele Simão, o mágico, quando ele pede para Pedro: Pedro, ora por mim, para eu receber esse poder, para eu orar pelas pessoas. Ele estava a pensar em ganhos financeiros. Esses caminhos tortuosos não nos deixam ser generosos. Como é que você lida com as suas finanças? Você é absolutamente honesto com a esposa, com os filhos, com Deus, consigo mesmo. Aqui o trabalho de Deus é ajudar-nos a chegar no lugar de absoluta honestidade. Se Ele vai ser glorificado, se Ele vai passar por nossas vidas. Transparência, andar na luz. Quando o seu sim é sim, quando o seu não é não. E o que é que Jesus diz? O que passa disso é do maligno. Eu creio que um instrumento para ajudar nas estradas tortuosas é a cruz. A cruz endireita o caminho
para com Deus, o coração para com Deus. E a cruz endireita o coração para com o irmão, com a irmã, com o próximo. A cruz operando no nosso coração, na nossa vida. Quando nós mentimos para nós mesmos, uma pequena mentira, quando nós justificamos alguma coisa que sabemos que não foi bem, que não foi certo, quando justificamos, quando mentimos para nós, isso tem um efeito tremendo em toda a nossa vida. O Espírito entristece-se. Mesmo quando é algo pequeno, pode alterar muito em toda a nossa vida. O Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho direito. Em João 1,47, Jesus diz, João escreve, vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: esse é um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Que bênção alguém poderia dizer isso de nós. Não há fingimento, não há dolo, não há engano, não há segundas intenções. Caminho estreito. E o último caminho, os caminhos, aqui que é o escabroso, né? Os caminhos ásperos, os caminhos acidentados. Eu estava a ler em 1 Samuel 16, 18, quando Saul está a pedir a alguém para vir tocar música para ele, quando ele está com aqueles problemas de opressão maligna, e alguém diz: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu queria alguém assim na minha igreja. Mas eu pensei nisso, mestre nas palavras. Esse caminho, o caminho áspero, tem muito a ver como falamos, o que falamos, quando falamos, com qual motivação falamos. Em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Este caminho do coração tem a ver como falamos, como é que tratamos o outro. Você ouviu já essa expressão? Eu não tenho papas na língua. Podemos ser assim, mas o rei não vai ser glorificado. Podemos ficar até aliviados depois de falar, mas vamos ferir pessoas. Você já foi áspero alguma vez com alguém? Quem não foi, né? Mas reconhece que é alguma coisa que não deve estar lá? Reconhece que é alguma coisa que o rei precisa de aplanar? Estava a ouvir o Hernandes Dias Lopes. Estava a dizer que a igreja é a lixa grossa de Deus. Alguém que trabalha com madeira sabe, a lixa, mas ele diz lixa grossa. Deus usa a igreja para polir essas arestas, essas coisas que estão a mais, se nós formos humildes e querermos que Ele realmente trabalhe em nós e que nos faça ser bem aplanados. Por que às vezes somos ásperos? Por que às vezes somos duros? Talvez porque o caminho esteja lá embaixo. Eu não sei quem eu sou.
faltam muitas coisas na minha vida que Deus quer dar, que Deus quer fazer. Talvez sejamos ásperos porque há coisa a mais na nossa vida que Deus quer tirar. Talvez sejamos ásperos porque há caminhos tortuosos nos nossos corações. Queremos ser boas pessoas, mas queremos também ferir as pessoas. Nós falamos o que pensamos. O que é que ocupa a tua mente? Se você se preocupa com as faltas que fizeram contra você, vai haver ressentimento. Então, se aquilo ocupa a sua mente, são essas coisas que você vai falar. Paulo diz, tudo aquilo que é bom, que é agradável, que é de boa fama, que é honesto, seja isto que ocupe as vossas mentes. Não ressentimento, não aquele senso de que fomos traídos ou que perdemos alguma coisa. E talvez aqui nós precisemos de prestar contas para alguém. Alguém que nos ame o suficiente para falar o que não queremos ouvir. Para sermos levados a um lugar de arrependimento, lugar de perdão, de honestidade. Um lugar onde nós podemos praticar o elogio, a gratidão, a afirmação. Pensando no tema de viver por algo maior. Há algo maior para se viver do que para alegrar ao Rei. Um Rei que pode vir e passar na estrada que Ele trabalhou para que Ele seja glorificado nas nossas vidas.